Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Rei das Finanças 7. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho porque toda semana tem conteúdo de qualidade sobre investimentos, fundos imobiliários e educação financeira. E se você já é inscrito, já sabe, deixa aquele like para fortalecer o canal. E aí, investidor, hoje vamos mergulhar fundo na história de um dos fundos imobiliários mais impressionantes do mercado brasileiro. O GGRC11, você sabia que este fundo começou praticamente do zero em 2017. E hoje está mirando a impressionante marca de 2 bilhões de reais em patrimônio? Vamos descobrir junto como foi essa trajetória meteórica, quais foram as aquisições estratégicas que moldaram o portfólio, quem são os inquilinos que pagam os aluguéis, que viram seus dividendos. E o mais importante de tudo, quanto dinheiro você teria ganhado se tivesse investido R$ 1.000 nesse fundo em diferentes momentos da história. Fica até o final que as simulações vão te surpreender e você vai entender por que tantos investidores apostam nesse fundo. Vamos começar do começo. Voltando no tempo até novembro de 2016, foi nesse mês que o GGR Covepy Renda F1s, que hoje conhecemos pelo código GGRC11, foi oficialmente constituído. Mas atenção, constituir um fundo e colocá-lo em operação são coisas diferentes. O GGRC11 só começou efetivamente suas atividades operacionais em abril de 2017. Quando iniciou a captação de recursos e a busca por seus primeiros ativos imobiliários, desde o início, a proposta do fundo era bem clara e objetiva: investir em imóveis comerciais com um foco laser nos segmentos industrial e logístico. Nada de shoppings, nada de lajes corporativas em centros financeiros, nada de agências bancárias. O negócio aqui eram galpões, centros de distribuição e instalações industriais. A gestão do fundo ficou nas mãos da Zagros Capital, uma gestora especializada no mercado imobiliário que já tinha experiência nesse tipo de operação. A estratégia traçada pela gestora era cristalina: buscar rendas recorrentes e previsíveis através de contratos de locação de longo prazo, especialmente utilizando modalidades como Build-to-Suit Sale, Leaseback e Retrofit. Para quem está começando no mundo dos fundos imobiliários, vou explicar rapidinho. O que é Build-to-Suit? É quando você constrói um imóvel completamente customizado para um inquilino específico, que já assina um contrato de locação de longo prazo antes mesmo da primeira pedra ser colocada. É uma modalidade super segura, porque você já tem garantia de receita antes de começar a construção. O Sale and Leaseback é quando uma empresa vende um imóvel próprio para o fundo e depois aluga ele de volta, liberando capital para investir em suas operações principais. Já o Retrofit é a modernização e adaptação de imóveis antigos para novas demandas. O timing do lançamento do GGRC11 foi estratégico e não aconteceu por acaso. Em 2017, o Brasil estava começando a sair de uma das recessões mais fortes da história recente. A economia dava sinais de recuperação e, particularmente, o segmento logístico mostrava um aquecimento impressionante. O e-commerce estava explodindo no país. Empresas precisavam urgentemente modernizar suas cadeias de distribuição. E havia uma demanda crescente por galpões modernos e bem localizados. O GGRC11 surfou nessa onda desde o início. Nos primeiros meses de operação, entre abril e junho de 2017, o fundo trabalhou intensamente para construir seu portfólio inicial. Durante o mês de junho de 2017, o GGRC11 concluiu a aquisição de 5 imóveis, finalizando a alocação inicial de seus recursos em ativos imobiliários reais. E já nesse primeiro momento, o fundo conseguiu fazer algo impressionante: alocar aproximadamente 97% de todo o seu patrimônio em ativos geradores de renda. Isso é importante porque muitos fundos eles ficam meses com dinheiro parado em caixa sem gerar retorno para os cotistas. O GGRC11 não perdeu tempo. Mas a história de crescimento desse fundo estava apenas começando. Ao longo dos anos seguintes, o GGRC11 adotou uma estratégia extremamente agressiva de expansão, sempre buscando imóveis de alta qualidade com inquilinos sólidos e confiáveis. E quando falamos de inquilinos sólidos, não estamos brincando. O portfólio do fundo conta com gigantes do mercado brasileiro e internacional: a Ambev, maior cervejaria da América Latina, a Magna, fabricante global de autopeças, a Martin Brauer, que é a principal distribuidora do McDonald's no Brasil, a Air Liquide, líder mundial
em gases industriais. E mais recentemente, até a montadora francesa Renault entrou para essa lista de peso. A grande virada do GGRC11, o momento em que o fundo realmente acelerou seu crescimento exponencial, aconteceu entre 2024 e 2025. Em setembro de 2024, o fundo executou 3 movimentações estratégicas importantes. A principal delas foi a aquisição do condomínio logístico Greenhouse. Localizado estrategicamente em Indaiatuba, no interior de São Paulo, esse complexo possui 20 mil metros quadrados de área locável e foi comprado por 43 milhões de reais. Para ter uma ideia da escala, 20 mil metros quadrados é equivalente a quase 3 campos de futebol cobertos de galpão logístico. Mas o apetite do GGRC11 estava longe de ser saciado. Em 2025, o fundo protagonizou algumas das maiores e mais ousadas operações de toda a sua história. A primeira bomba veio com o anúncio da compra de um imóvel logístico do F1T Logística. Conhecido no mercado como VTLT11, o imóvel fica em 4 Barras, no Paraná, e é ocupado pela montadora Renault. O valor inicial dessa operação foi anunciado em 214 milhões de reais, mas depois foi atualizado para aproximadamente 222 milhões, quando incluído o caixa líquido que viria junto do VTLT 11. É dinheiro grande, gente. A estratégia de consolidação continuou firme e forte. Outra operação significativa foi a aquisição de imóveis do HILG 11, um fundo que também atua no segmento logístico. Hoje, depois de todas essas aquisições e movimentações estratégicas, o GGRC11 possui um portfólio extremamente robusto e geograficamente diversificado. São 29 imóveis distribuídos estrategicamente pelos principais estados do Centro-Sul brasileiro: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. Essa diversificação geográfica não é apenas bonita no papel, ela é fundamental para reduzir riscos operacionais e aproveitar diferentes dinâmicas econômicas regionais. Se uma região passa por dificuldades, as outras podem compensar. A área locável total do portfólio ultrapassa os 50 mil metros quadrados, o que é realmente impressionante. Para você ter uma dimensão, são mais de 7 campos de futebol de área construída, gerando renda. E o fundo mantém uma taxa de ocupação historicamente muito alta, o que significa que praticamente todos esses metros quadrados estão alugados e gerando receita mensal. Os contratos de locação são predominantemente de longo prazo, muitos deles com duração de 10, 15 ou até 20 anos, o que garante uma previsibilidade fantástica de receita e muita estabilidade para quem investe no fundo. Um ponto que merece destaque é como o fundo endereçou uma preocupação que afligia muitos investidores: a concentração de inquilinos. Para financiar toda essa expansão agressiva, o GGRC11 realizou diversas emissões de cotas ao longo de sua história. A 8ª emissão, anunciada em setembro de 2024, buscou captar 125 milhões de reais especificamente para concluir aquisições que já estavam em negociação avançada. Já a 9ª emissão, anunciada em abril de 2025, foi ainda mais ambiciosa, 250 milhões de reais, com o objetivo de fazer parte do pagamento pelo portfólio completo do RLG11 e financiar outras aquisições que estavam sendo negociadas nos bastidores. Esse crescimento explosivo trouxe resultados verdadeiramente impressionantes. O fundo saltou de cerca de 20 imóveis em meados de 2024 para os atuais 29 imóveis. O patrimônio líquido cresceu de forma exponencial e o fundo está se aproximando rapidamente da marca histórica de 2 bilhões de reais em patrimônio. Mas não é só o tamanho do patrimônio que cresceu. A base de cotistas também se expandiu de maneira impressionante. Em setembro de 2025, o GGRC11 atingiu a marca de 190 mil cotistas pessoas físicas. Um número que demonstra claramente a confiança que o mercado deposita na gestão das agros e na estratégia do fundo. Agora, vamos ao que realmente interessa para você que está assistindo. Quanto dinheiro os investidores ganharam com o GGRC11? O fundo mantém uma política absolutamente consistente de distribuição de dividendos mensais, cumprindo rigorosamente a regra dos fundos imobiliários de distribuir no mínimo 95% dos resultados auferidos. Segundo dados recentes do mercado, nos últimos 5 anos o GGRC11 apresentou uma rentabilidade total de 10,30%. Já considerando tanto a valorização das cotas
quanto os dividendos recebidos, no último ano especificamente, o retorno foi de 9,45%, com um dividend yield impressionante de 12% ao ano. Vamos agora às simulações que você estava esperando ansiosamente. Se você tivesse investido R$ 1.000 há 10 anos, em 2015, tecnicamente não teria sido possível porque o fundo simplesmente não existia ainda, mas considerando desde o início das operações em abril de 2017, já temos cerca de 8 anos de história para analisar. Para um investimento de R$ 1.000 feito há 5 anos em outubro de 2020, com a rentabilidade acumulada de aproximadamente 10,30%, somando dividendos reinvestidos e valorização de cotas, seus R$ 1.000 teriam se transformado em aproximadamente R$ 1.103. Pode parecer pouco à primeira vista, mas lembre-se que esse período incluiu a pandemia da Covid-19, lockdowns, crise econômica global e diversos outros desafios. Para um investimento de R$ 1.000 feito há 3 anos em outubro de 2022, considerando as médias de dividend yield e valorização do período dos seus R$ 1.000, estariam valendo hoje algo entre R$ 1.100 e R$ 1.200. E para quem investiu R$ 1.000 há apenas um ano, em outubro de 2024, com um retorno total de 9,45%, o investimento teria se transformado em aproximadamente R$ 1.094. É importante sempre lembrar que rentabilidade passada jamais garante rentabilidade futura, e que os dividendos são tributados na fonte em 15% para pessoas físicas. O GGRC11 é sem dúvida um case de sucesso no mercado de fundos imobiliários brasileiros, mostrando que com estratégia clara, gestão competente e timing adequado, é possível construir um portfólio sólido e rentável mesmo em mercados desafiadores.